Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo tranquilo. Elivaldo, vamos mostrar aí um vídeo que o Elivaldo trouxe para a gente de uma reunião da reforma política, da Comissão de Reforma Política que está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Inclusive faz parte aí o deputado federal do Piauí pelo PMDB, o deputado Marcelo Castro. É isso mesmo, Nádia. Essa reunião foi ontem lá em Brasília. Está lá o deputado Marcelo Castro ao lado do deputado Lúcio Vieira Lima, que é o presidente da comissão, e de Vicente Cândido, que é o relator da reforma política na Câmara. Essa comissão, Nádia, ela avalia exatamente o que foi aprovado recentemente no Senado em relação à reforma política. Ou seja, trata especificamente de dois pontos importantes. O fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais, as eleições de deputado federal, estadual, e também a cláusula de barreira ou de desempenho que exige uma votação mínima para que cada partido tenha acesso ao fundo partidário. Ou seja, ele já começa a limitar então a possibilidade de existência de legendas em todo o país, que já supera 30 registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, esses dois pontos. Agora, é claro que essa comissão vai apreciar o que já foi aprovado no Senado e vai acrescentar o que está em discussão também na Câmara dentro do projeto mais amplo de reforma política, como, por exemplo, o sistema eleitoral, voto distrital, misto, proporcional, a coincidência de mandatos, o tamanho dos mandatos, enfim, são pontos que precisam ser examinados na comissão, depois votados no plenário até setembro, para que comece a vigorar pelo menos parte dela já na eleição de 2018. Elivaldo, ontem nós acompanhamos na cobertura da imprensa nacional o primeiro depoimento à Justiça do Paraná, Justiça Federal, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um fortíssimo esquema de segurança com cerca de 3.000 homens foi montado na cidade de Curitiba, isolando pontos próximos ao prédio da Justiça Federal, onde o juiz Sérgio Moro recebeu o ex-presidente Lula. Logo no início do depoimento, o juiz Sérgio Moro disse ao ex-presidente que não tinha nada contra ele, que ele estava ali apenas como juiz. Ele abre aspas, ele disse: "Eu queria deixar claro que, em que pesem alegações nesse sentido, da minha parte não tenho nenhuma desavença pessoal contra o senhor ex-presidente, certo?" Lula ficou em silêncio. Logo, Sérgio Moro prosseguiu e disse: "O que vai determinar o resultado desse processo no final são as provas que vão ser colecionadas e a lei." E Sérgio Moro prosseguiu, abre aspas, "Também vamos deixar claro, senhor ex-presidente, que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo." E, novamente, Lula ficou em silêncio, balançou com a cabeça, confirmando que sim, assentindo. E, ao final, Sérgio Moro esclareceu que o boato de que Lula poderia ser preso, inclusive, durante o depoimento, não se tratava de um boato. O depoimento, então, começou e o que se viu ontem, no que foi revelado nos vídeos, logo em seguida colocados na internet pela Justiça Federal, foi de que não houve esse embate, que não havia um clima de provocação entre Sérgio Moro, Lula respondendo ali, se defendendo das perguntas apresentadas pelo juiz, num clima de muita tranquilidade, como tem que ser uma audiência judicial. Nós vamos ver aí, Elivaldo, nós separamos dois trechos do depoimento do ex-presidente Lula. No primeiro, ele fala sobre a visita que fez ao apartamento triplex lá no Guarujá. O senhor ex-presidente poderia me descrever as circunstâncias da aquisição dessa cota correspondente a esse apartamento? Simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor acompanhou a senhora, sua esposa, nessa ocasião? Não. O senhor, ela relatou ao senhor ex-presidente como ela teria feito essa aquisição? Ela me disse que comprou da cooperativa dos bancários uma cota de um apartamento. De um apartamento, uma unidade simples, nesse apartamento, nesse prédio em Guarujá? Deve ser uma unidade simples que ela comprou. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver, coloquei 500 defeitos no apartamento, votei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento.
O Léo, a quem o ex-presidente se refere, é Léo Pinheiro, que é um dos executivos da OAS. A OAS que é a empreiteira dona do apartamento triplex no Guarujá. O que era, né? Não sei. Aí é a justiça que vai decidir quem é o dono. Isso aí é o ponto central, aliás, desse processo em que o ex-presidente Lula é réu. A segunda parte do depoimento, Lula fala justamente sobre os problemas. Ele já disse aí que encontrou 500 problemas no apartamento, por isso, depois ele diria mais tarde no depoimento que se desinteressou, que não chegou nem a comunicar a ninguém que não queria mais comprar o apartamento ou trocar uma unidade simples naquele prédio por um triplex, como foi colocado aí na primeira parte do depoimento. E aí ele segue colocando os vários problemas que foram encontrados na unidade. Mesmo se tivesse tudo certo, depois do carnaval feito em cima do triplex, mesmo que eu tomasse a decisão, não tinha como utilizar o apartamento, porque aquilo virou uma coisa bichada. Eu, quando fui lá, eu perdi o interesse no apartamento pela situação do apartamento e depois eu vi que era humanamente impossível um ex-presidente da República, sabe, conseguir ir naquela praia fora de uma segunda-feira, de uma quarta-feira de cinza ou qualquer coisa. O apartamento tinha muita escada, o apartamento era muito subido, o apartamento era muito apertado. Não é só um problema de escada estreita. É que é muito degrau de escada para um velhinho subir. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Tá certo. Vamos então, voltar doutor, aqui, eu tenho que dizer uma coisa, eu tenho consciência do que eu fiz. Certo. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Essas afirmações que o senhor fez, eu não estou emocionado. com todo respeito, elas são equivocadas. Como eu acho ninguém dirige essas colaborações com esse intuito específico, certo? Tá aí, então, esse trecho. E outro trecho, o ex-presidente disse que aquela praia lá da frente do apartamento nem era uma praia que ele gostasse tanto, porque era uma praia muito movimentada e que ele só poderia frequentá-la dia de finados, uma segunda-feira. Dia que estivesse mais tranquilo, né? Fugindo até uma característica tanta gente, né? Porque ele era uma pessoa pública e aí ele ia ser muito abordado. Se bem que ele sempre, historicamente, gostou muito de ser abordado, né? E inclusive, chegou ontem lá para o depoimento, também, muito né? abordado, muito assediado por militantes ligados a movimentos sociais de alguma forma associados ao PT. Esse depoimento durou cerca de 5 horas. Logo depois, Lula participou de um ato público em apoio a ele lá em Curitiba. E o que se esperava, Elivaldo, era aquele clima de Fla-Flu, que não aconteceu. Olha, e se tiver acontecido o clássico Fla-Flu em relação ao futebol, ele acabou empatado, 0-0. Ou seja, o juiz Sérgio Moro conduziu o fato de ontem como ele realmente foi, ou seja, um depoimento de um réu num processo em que está na primeira instância da Justiça Federal, com sede lá em Curitiba. Ou seja, ele foi juiz, fez as perguntas que tinham que ser feitas, o ex-presidente, como réu, respondeu na medida que ele achou conveniente ou foi orientado pela defesa, não assumiu nenhuma responsabilidade sobre esse apartamento lá no Guarujá, no litoral paulista. Ou seja, no aspecto jurídico eu não vi assim, cada personagem cumpriu o seu papel. No aspecto mais político, a gente viu ontem como foi Curitiba, né? Curitiba recebeu muitos militantes, eu diria que não teve assim, uma presença geral da sociedade, essa comoção toda. Foram militantes, agentes políticos ligados a entidades, a movimentos sociais, associados ao PT e partidos aliados, que foram para lá prestar solidariedade foram contabilizados 23 ônibus que chegaram em caravanas até Curitiba, Elivaldo. E de um lado teve o juiz Sérgio Moro pedindo para o pessoal não ir para a rua, do outro teve o PT e os movimentos sindicais pedindo para o pessoal ir. Né? Exatamente. E foram também as lideranças políticas, os deputados, senadores, ex-ministros, enfim. Aí foi o extra depoimento. E que é claro que contabiliza o ex-presidente na medida que ele deixou claro, mais uma vez, que será candidato a presidente no próximo ano, né? Vamos à última de hoje, Elivaldo? Já mudou a agenda de posses de gestores do estado do Piauí para esta quinta-feira. Inicialmente marcada para as 11 horas, a posse ficou para as 18 horas, às 6 horas lá no Palácio de Karnak. E também outra mudança, não são 4, mas 6 gestores que tomarão posses. Por exemplo, citando o novo secretário de Saúde, Florentino Neto, Francisco Costa no Instituto de Águas, o Herbert Buenos Aires
vai para o Instituto de Terras do Piauí, para a diretoria geral. Pedro Calixto para a Superintendência de Relações Institucionais. Era o que estava programado, né? Sim. Mas só que tem 2 coordenadores que já foram nomeados, já estão trabalhando, mas não foram assim empossados formalmente, com festa, holofote, discurso e tudo mais. São eles: o coordenador de Piscicultura, Stanley Freire, e o coordenador de Recursos Hídricos, Paulo Roberto, ex-iluminação, agora Paulo Roberto das Águas, que assumiu então esse cargo e conseguiu uma brechinha nessa solenidade para ser visto também e ser lembrado como novo gestor do governo do Estado. Bom, haveria a possibilidade de ser hoje cedo, mas o governador Wellington Dias vai participar de um encontro de governadores na Bahia para discutir a reforma da Previdência. O governador vai viajar sábado, quem vai assumir o governo do Estado é a vice Margareth Coelho. Por quantos dias? 10 dias. 10 dias. Ele vai para a Europa para uma missão relacionada a parcerias na área de energias renováveis na Alemanha e em Portugal. Obrigada, Livaldo. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí.